A lembrança da convivência na Câmara traz à memória a lembrança de um grande momento, que foi um momento de estabilização da economia, votação de reformas, enfim. Tivemos muitos entreveros civilizados ali. Bom, Vossa Excelência é um grande defensor do real e acertou. Pois é. E, de qualquer modo, temos hoje um desafio igual ou maior do que aquele daquele momento, né? O Brasil também estava numa situação crítica. Mas agora, senhor presidente, nós vivemos a mais profunda e complexa crise do Brasil contemporâneo. Os indicadores, os números, são muito fortes. A queda do PIB 2014-2016 foi a maior já registrada, terá sido a maior já registrada na nossa história. Um recuo de 7% em 2 anos. A renda per capita, no Brasil, considerando que na média é uma renda que ainda não é tão expressiva, quando cai, como certamente cairá até o final desse ano, 9% entre 2013 e 2016, é um impacto fortíssimo sobre a renda dos trabalhadores, dos brasileiros de modo geral. Os nossos vizinhos cresceram 3,5% ao ano, Colômbia, Peru, Chile. Dependem de exportação de commodities como nós, mas vem crescendo continuamente. Afinal, nossos problemas têm pouco a ver com o cenário internacional. A depressão econômica que atinge o Brasil tem para o brasileiro o nome do desemprego. O maior temor de nossas famílias, 12 milhões de famílias, 12 milhões de brasileiros estão desempregados hoje. Isso nos impõe uma profunda reflexão como legisladores. Em 2014, a inflação do IPCA foi 6,4%, mesmo com o congelamento eleitoreiro dos preços. O governo Dilma II ajustou os preços que congelara e a inflação explodiu no colo do brasileiro, 10,7% em 2015. Os brasileiros que nos veem sabem o que isso significa na sua vida cotidiana, no mercado, no supermercado, nos preços de um modo geral, e no que isso impõe de privações adicionais. A situação continua grave. Houve uma mudança de expectativas, melhora as expectativas e o desejo dos brasileiros é que o país caminhe numa boa direção. Mas a situação é grave ainda. Nos últimos 12 meses, o IPCA, que é um dos índices mais importantes, foi de 8,9%. Entre janeiro e junho desse ano, 4,4%. É mais ou menos semelhante àquilo que é a meta de inflação de 4,5% anual, foi atingido no primeiro semestre desse ano. Nos 6 primeiros meses, a alimentação nos domicílios teve aumento de 8,8%. Foi o dobro do IPCA. Quer dizer, a inflação é mais forte, mais intensa sobre a alimentação, que é o gasto fundamental da maioria dos brasileiros. E os produtos de farmácia, senhor presidente, tiveram elevação de 10,6% nos 6 primeiros meses. Que famílias de brasileiros tiveram renda recomposta neste valor ao longo desses 6 meses? Praticamente nenhuma. O que houve, então, foi uma nova redução, uma nova queda da renda média dos brasileiros. O Parlamento, o Congresso, o Senado, a Câmara, tem que estar mais sintonizados com esse cotidiano dos brasileiros. Nós temos tido uma atividade relativamente intensa, votando matérias, algumas importantes, outras que impactam as contas públicas, como um conjunto de aumentos que votamos ainda ontem aqui, depois de fazer alguns ajustes para baixo, para que o impacto sobre as contas públicas não fosse maior ainda.
Mas claro está que isso se faz acrescentando dívida pública. O Brasil, a economia está parada. Não há ganho adicional real, portanto, não há crescimento da receita. Para prover reajustes salariais, é preciso aumentar a dívida. E a dívida, essa será paga por todos nós. Para opor a pouca sensibilidade das nossas elites, a lucidez e o comedimento demonstrados pelo cidadão comum, senhor presidente. Em pesquisa recente do Instituto Ipsos, 85% dos entrevistados afirmaram que apoiam a Operação Lava Jato, mesmo que possa trazer alguns efeitos negativos de curto prazo para a economia, segundo os entrevistadores. É o desejo dos brasileiros que o nosso país seja passado a limpo, que melhore a gestão pública, a qualidade, que ela não esteja tão infeccionada pela inflação e pela corrupção. O brasileiro está disposto a se sacrificar para conquistar, para ter direito a um futuro melhor, senhor presidente. Nós estamos aqui distribuindo, nesses últimos dias, esses aumentos salariais, distribuímos também no Super Simples novos incentivos vinculados ao aumento do emprego para as pequenas e microempresas. E nós estamos em previsão de votações importantes para o segundo semestre, que tem a ver efetivamente com contas públicas. Estabelecer um limite para o crescimento das despesas equivalente à despesa do ano anterior acrescida da inflação. Também a reforma previdenciária, que se faz urgente. O Brasil, há 20 anos atrás, quando nós tentamos fazer uma reforma previdenciária mais significativa, ainda tinha um déficit não muito expressivo no que se refere à gestão da Previdência. Agora, esse déficit está se tornando cada vez maior, cresce e provavelmente vai duplicar em 3, 4 anos. As contas públicas não vão suportar esse déficit. Há que se fazer aí uma mudança, um regramento diferente do que existe atualmente. E não há nisso nenhuma má intenção, nenhum desejo de não remunerar adequadamente aqueles que já trabalharam e têm o direito à aposentadoria. Mas é uma questão de números, não é? Claro que a população fica indignada ao ver tanta corrupção e imaginar que poderíamos estar melhor. E poderíamos mesmo estar melhor e sem necessidade de ajustes que vamos ter que fazer por força de uma gestão licenciosa, uma gestão que realmente fez explodir a dívida pública e que vai no horizonte que não é muito alvissareiro, não é muito estimulante, sobretudo se não fizermos essas reformas, essas que eu mencionei e outras. Esse é um desafio forte para nós. No entanto, o Parlamento ainda está muito sensível a reivindicações, a lobbies, a pressões que têm um efeito deletério, negativo sobre as contas públicas de um modo geral. Estou me referindo aqui, senhor presidente, especificamente ao propósito aparentemente generoso de reduzir impostos e alíquotas para favorecer uma ou outra categoria, na expectativa de maior produtividade, de uma maior universalização dos serviços, de uma maior competitividade, portanto, do crescimento da economia. Infelizmente, os resultados que foram obtidos nos últimos anos não apontaram nessa direção. Foram dados bilhões e bilhões de incentivos às empresas e esses incentivos foram apropriados pelas empresas e não se transformaram em mais produção, mais competitividade, mais inovação, mais emprego. Ao contrário, penalizaram duramente os cofres públicos sem atingir um objetivo expressivo do ponto de vista da sociedade,
que é quem paga os impostos. Agora mesmo há uma nova proposta aí, um projeto de resolução do Senado, para reduzir mais ainda o ICMS do querosene da aviação civil, com alegações diversas, não é? De que isso poderia reanimar o setor, fazer com que ele recuperasse novas linhas, pudesse atender estados mais distantes, com mais frequências de voo, eventualmente até com alguma expectativa de tarifas menores. Nada disso, senhor presidente. No fundo, isso é mais uma iniciativa para conceder uma benesse a um setor que vai se apropriar disso sem nenhum resultado prático para a população, para os usuários. Vai haver, está querendo se impor uma renúncia fiscal aos estados, e a maioria perde, não é? E alguns perdem muito. O meu estado de origem, São Paulo, perde 300 milhões de reais, a troco de quê? Essas empresas alegam um prejuízo de 10 bilhões nos últimos 3 anos. Não vai ser com uma renúncia fiscal de 500 milhões de reais via ICMS, um imposto que é estadual, que nós vamos reativar esse setor. Para isso, o atendimento às regiões com menos frequência de voo, já existe um fundo que poderá ser usado. Mas mais grave, senhor presidente, e por isso eu vou pedir muita consideração dos senhores senadores, é que, tendo sido aprovado esse projeto de resolução no Senado ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, na sexta-feira passada, foi aprovado, numa reunião do CONFAS em Fortaleza, uma autorização, um convênio, que faculta aos estados do Amazonas, do Norte, do Amazonas, do Amapá, do Pará, Rondônia e Roraima, à exceção do Acre, que não quis assumir esse benefício, até porque já o concede, autorizando esse convênio é que esses estados cobrem uma alíquota de 3%, apenas 3% de ICMS no querosene da aviação, como expectativa de que melhore as frequências dos voos, melhorem as tarifas, não é? E isso aqui torna inócuo a votação no Senado dessa proposta de redução da alíquota de ICMS, unificação dessa alíquota em 12% em todos os estados brasileiros. O Senado não compete a ele legislar sobre essa matéria. É inconstitucional essa votação. Mas, mais do que isso, é mais uma vez o Senado, o Congresso, assumindo pleitos legítimos, uns mais, outros menos, mas sobre os quais o Parlamento tem que ter uma apuração mais rigorosa para verificação se isso é algo que vai efetivamente beneficiar a economia, gerar emprego, universalizar mais o serviço, reduzir tarifas, ou se vai ser mais um favorecimento a ser apropriado privadamente por grupos econômicos. Eu quero insistir nesse ponto, parece pouco significativo, mas não é, porque nós vamos ter que mudar um pouco da nossa dinâmica. Ou o Brasil e o Parlamento, que é a principal instituição da democracia, enfrenta esses grandes desafios, ou vamos empurrá-los com a barriga, até quando? Até chegarmos a uma situação semelhante à da Grécia ou a de outros países, que por imprevidência, por pressões corporativas, né, por falta de grandeza e sensibilidade das suas lideranças políticas, levaram os seus países a situações limites. Nesse momento, senhor presidente, o meu convencimento é de que, tornado permanente, terminada a interinidade do presidente Michel Temer, nós possamos assumir uma agenda que seja uma agenda de contribuição efetiva à credibilidade, à confiança, para que volte o investimento privado. Essa é a única saída que nós temos, do ponto de vista público,
tudo que se pode almejar é, pelo menos, criar um regramento mais consistente, mais efetivo para as despesas públicas, para o crescimento das despesas públicas. Para o investimento, o Estado brasileiro hoje está numa situação muito precarizada. A expectativa se volta, sobretudo, para o investimento produtivo privado, que possa, aí sim, retomar a recuperação do emprego tão desejada pelos brasileiros. Por isso, eu acho que nós temos que ter esse mesmo empenho mostrado em votações, como essa de manter o compromisso assumido pelo governo anterior com reajustes salariais que vão impactar em dezenas de bilhões as contas públicas, mas que foram compromissos assumidos. Outros de renúncia fiscal, associar essa energia àquilo que temos que fazer para que o país saia da situação em que se encontra. É impossível imaginar que o Parlamento não esteja sensibilidade para a gravidade dessa crise. Os brasileiros estão perdendo renda, estão perdendo esperança e querem ter esperança, querem confiar, mas é preciso que nós possamos dar os sinais que iniciem um novo momento efetivamente no Brasil, especialmente na economia e na recuperação do emprego. Muito obrigado, senhor presidente.